Existe algo que você faz todo dia, sem pensar. Algo tão automático, tão natural, que você nem percebe que está fazendo. Você abre a boca e solta palavras. Sons que vibram no ar e desaparecem em segundos. E você acha que isso é tudo. Que palavra é só comunicação, só forma de transmitir pensamento de uma mente para outra. É como virar navio. Navio grande, pesado, em movimento. Você não vira instantaneamente. Você vira o leme e sustenta a direção. E aos poucos, com resistência da água, com peso do navio, com o momentum da direção antiga, você começa a virar lentamente, gradualmente, mas inevitavelmente, se você sustenta o comando, se você não desiste depois de 3 segundos, porque o navio ainda não virou, se você entende que mudança de direção leva tempo proporcional ao tamanho do que está sendo mudado. E a sua vida é navio grande, anos de padrões, décadas de crenças, tempo todo falando as mesmas palavras, criando os mesmos campos, comandando as mesmas realidades. Então, quando você finalmente descobre que palavra tem poder e decide usar esse poder conscientemente, você não pode esperar que uma frase mude tudo. Uma frase vira o leme, mas você precisa sustentar, precisa continuar falando a palavra nova, precisa continuar emitindo a frequência nova, até que o navio todo mude de direção. E enquanto você faz isso, enquanto você está virando, você vai ver evidência da direção antiga ainda operando, vai ver escassez ainda aparecendo. Vai ver doença ainda se manifestando. Vai ver padrões velhos ainda tentando se perpetuar. E você vai ser tentado a desistir. Vai ser tentado a dizer, viu, não funciona. Eu falei, eu sou próspero e continuo sem dinheiro. Mas isso é como virar o leme e desistir depois de 3 segundos, porque o navio ainda está indo para a direção antiga. Você não entendeu que mudança leva tempo. Que palavra precisa ser sustentada. Que comando precisa ser repetido até que novo padrão se estabeleça. Mas se você sustenta, se você continua falando palavra de prosperidade mesmo, vendo escassez, se você continua declarando saúde mesmo sentindo doença, se você continua comandando abundância mesmo, experimentando falta, aí você quebra o padrão. Aí você vira o navio. Aí você cria campo vibracional novo tão forte que a matéria não tem escolha. Ela precisa se reorganizar. Ela precisa obedecer ao comando novo, porque consciência governa a matéria, e palavra sustentada com convicção é a expressão máxima de consciência comandando. E aqui está algo que quase ninguém percebe. A emoção que você coloca na palavra importa tanto quanto a palavra em si, porque emoção é amplificador. É o que transforma a palavra comum em comando poderoso. Quando Volca diz, eu sou próspero com apatia, sem sentir, sem acreditar, você está emitindo som. Mas não está emitindo frequência forte, não está criando onda, capaz de mover átomos. Mas quando você diz, eu sou próspero, e sente isso, quando você permite que gratidão suba, quando você deixa a certeza preencher o peito, quando você vibra a emoção da prosperidade já manifestada, aí você não está só falando, você está comandando, você está criando, você está ordenando o universo a reorganizar matéria para refletir sua palavra, e o universo obedece. Não porque você convenceu ele, não porque você mereceu, mas porque essa é a lei. Palavra carregada de emoção e convicção cria campo vibracional que matéria precisa refletir. É física, é mecânica, é como funciona a realidade no nível mais fundamental. Consciência emite frequência. Frequência organiza energia. Energia se condensa em matéria, e matéria reflete frequência que a criou. Sempre foi assim. Sempre vai ser assim. Você só não sabia que estava participando desse processo o tempo todo, mas agora você sabe. Agora você entende que toda palavra que você fala é comando. Toda declaração que você faz é ordem sendo enviada para campo energético. Toda vez que você abre a boca, você está literalmente criando futuro. E a responsabilidade disso? A responsabilidade é enorme, porque agora você não pode mais falar descuidadamente, não pode mais reclamar inocentemente, não pode mais declarar escassez achando que é só desabafo, porque você sabe que palavra tem poder, que palavra comanda átomos,
que palavra cria realidade. Então, o que você faz? Você começa a vigiar sua boca, começa a observar o que está saindo, começa a questionar cada palavra antes de soltá-la. E quando percebe que está prestes a declarar algo que você não quer manifestar, você para. Você engole a palavra velha e você escolhe palavra nova, palavra que comanda o que você realmente quer, palavra que cria futuro que você realmente deseja, palavra que organiza a matéria de forma que serve sua maior bem. E as pessoas ao redor vão estranhar, vão perceber que você mudou a forma de falar, vão notar que você não reclama mais como antes, que você não participa mais das conversas de escassez, que você não declara mais limitação, e vão te julgar, vão te chamar de falso positivo. De alguém que está negando realidade, mas você não está negando realidade. Você está criando realidade nova. Você está usando autoridade espiritual sobre matéria, através da ferramenta mais poderosa que você tem. Sua palavra. Mas existe algo que você ainda não sabe. Algo sobre o momento exato em que você precisa falar. Porque não basta falar a qualquer hora. Não basta repetir afirmações mecanicamente. Existe um momento específico, momento de poder máximo, quando sua palavra tem capacidade de mover montanhas. E se você não sabe quando é esse momento, você pode estar desperdiçando sua autoridade falando na hora errada. Existe algo que você faz todo dia, sem pensar. Algo tão automático, tão natural, que você nem percebe que está fazendo. Você abre a boca e solta palavras. Sons que vibram no ar e desaparecem em segundos. E você acha que isso é tudo. Que palavra é só comunicação, só forma de transmitir pensamento de uma mente para outra. Mas não é. Palavra é muito mais do que isso. Palavra é comando, comando que organiza átomos, que direciona energia, que molda matéria. E toda vez que você fala, toda vez que você emite som com intenção, você está literalmente reorganizando o universo ao seu redor. Você está criando. Você está destruindo. Você está comandando forças que você nem imagina que estão obedecendo. E a diferença entre vida que você vive e vida que você poderia viver está nas palavras que você tem falado, sem perceber o poder que elas carregam. Deixa eu te mostrar como isso funciona. Como palavra não é só som, mas ferramenta de criação. Pensa em como tudo que existe começou. Toda invenca, toda construção, toda criação humana começou como pensamento. Alguém pensou primeiro, depois verbalizou, disse em voz alta, para si mesmo ou para outros. E no momento em que a palavra saiu, algo mudou. O pensamento que era só possibilidade interna, virou declaração externa. E declaração tem peso, tem força, tem capacidade de organizar realidade que pensamento sozinho não tem. Porque pensamento fica dentro de você. Mas palavra sai. Palavra vibra, palavra cria onda no campo energético. E onda não volta vazia, ela sempre traz resposta. Mas aqui está o problema. Você foi ensinado que palavra é barata, que falar é fácil, que qualquer um pode dizer qualquer coisa. E tecnicamente isso é verdade. Você pode abrir a boca e soltar sons sem significado, sem intenção, sem consciência. Pode falar por falar, pode desperdiçar a palavra como quem desperdiça água, deixando torneira aberta. E a maioria das pessoas vive assim, falando sem pensar, declarando sem querer, criando realidades que não desejam simplesmente porque não entendem que cada palavra que sai da boca é comando sendo enviado para o universo. Então você diz coisas como eu nunca tenho dinheiro e acha que está só reclamando, acha que está só expressando frustração. Mas o universo não entende reclamação. O universo entende comando. E quando você diz eu nunca tenho dinheiro, você está comandando escassez. Está ordenando que dinheiro se afaste. Está criando campo vibracional de falta. E matéria obedece. Ela se organiza ao redor da sua palavra. E você continua sem dinheiro. Não porque o universo é cruel, mas porque você comandou exatamente isso. Ou você diz, eu sempre fico doente, e acha que está só descrevendo o padrão, acha que está só sendo realista sobre sua saúde, mas realismo sem consciência é só perpetuação de padrão indesejado. Porque quando você declara, eu sempre fico doente, você não está descrevendo o passado, você está programando futuro, está enviando comando
para cada célula do seu corpo. Está dizendo para o sistema imunológico: continue falhando, está instruindo a matéria que compõe você a manter o padrão de doença. E o corpo obedece, porque corpo é matéria, e matéria responde a comando consciente, sempre. E você olha para tudo isso e pensa: mas eu não quero isso, eu não escolhi isso, eu só estava falando. Mas aqui está a verdade brutal: não importa se você quis ou não, não importa se você estava consciente ou não. Palavra emitida é comando enviado, e comando enviado gera resposta. Sempre. Sem julgamento. Sem distinção entre palavra intencional e palavra descuidada. O universo não pergunta: você realmente quis dizer isso? Ele simplesmente registra a frequência e responde a ela. Porque palavra não é só som. Palavra é vibração, é onda que se propaga através do campo energético que permeia tudo. E quando você fala com emoção, quando você fala com convicção, quando você fala com certeza, você amplifica essa onda. Você aumenta a potência, você torna o comando mais claro, mais forte, mais capaz de reorganizar matéria. E matéria é só energia vibrando em frequência baixa. Átomos dançando em padrões específicos. E esses padrões mudam quando expostos a frequência diferente, quando atingidos por onda mais forte, quando comandados por consciência que sabe o que quer. Então quando você fala eu sou próspero, não com esperança, mas com certeza, não com desejo, mas com declaração vocacreia. Onda que se move pelo campo energético, onda que atinge átomos, onda que começa a reorganizar matéria ao seu redor, e as circunstâncias começam a mudar. Não magicamente, não instantaneamente, mas inevitavelmente, porque você enviou comando claro. E matéria, obediente à hierarquia cósmica onde consciência governa energia, começa a se reorganizar para refletir sua palavra. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Uma palavra não basta, uma declaração não muda padrão de anos. Porque você tem falado escassez por tanto tempo, que criou momentum, criou campo vibracional forte, denso, estabelecido, e esse campo não se desfaz com uma palavra oposta. Ele se desfaz com repetição consciente, com palavra nova sendo dita de novo, e de novo, e de novo, com frequência nova sendo emitida consistentemente, até que ela se torne mais forte que a frequência antiga, até que um novo padrão substitua o padrão velho. É como virar navio grande, pesado, em movimento. Você não vira instantaneamente, você vira o leme e sustenta a direção. E aos poucos, com resistência da água, com peso do navio, com o momentum da direção antiga, você começa a virar lentamente, gradualmente, mas inevitavelmente, se você sustenta o comando, se você não desiste depois de 3 segundos, porque o navio ainda não virou, se você entende que mudança de direção leva tempo proporcional ao tamanho do que está sendo mudado. E a sua vida é navio grande, anos de padrões, décadas de crenças, tempo todo falando as mesmas palavras, criando os mesmos campos, comandando as mesmas realidades. Então quando você finalmente descobre que palavra tem poder e decide usar esse poder conscientemente, você não pode esperar que uma frase mude tudo. Uma frase vira o leme. Mas você precisa sustentar, precisa continuar falando a palavra nova, precisa continuar emitindo a frequência nova, até que o navio todo mude de direção. E enquanto você faz isso, enquanto você está virando, você vai ver evidência da direção antiga ainda operando, vai ver escassez ainda aparecendo, vai ver doença ainda se manifestando, vai ver padrões velhos ainda tentando se perpetuar, e você vai ser tentado a desistir, vai ser tentado a dizer, viu? Não funciona. Eu falei, eu sou próspero e continuo sem dinheiro. Mas isso é como virar o leme e desistir depois de 3 segundos, porque o navio ainda está indo para a direção antiga. Você não entendeu que mudança leva tempo, que palavra precisa ser sustentada, que comando precisa ser repetido até que novo padrão se estabeleça. Mas, se você sustenta, se você continua falando palavra de prosperidade mesmo vendo escassez, se você continua declarando saúde, mesmo sentindo doença, se você continua comandando abundância mesmo experimentando falta, aí você quebra o padrão. Aí você vira o navio. Aí você cria campo vibracional novo
tão forte que a matéria não tem escolha. Ela precisa se reorganizar. Ela precisa obedecer ao comando novo. Porque consciência governa a matéria. E palavra sustentada com convicção é a expressão máxima de consciência comandando. E aqui está algo que quase ninguém percebe. A emoção que você coloca na palavra importa tanto quanto a palavra em si. Porque emoção é amplificador. É o que transforma a palavra comum em comando poderoso. Quando Voca diz, eu sou próspero com apatia, sem sentir, sem acreditar, você está emitindo som, mas não está emitindo frequência forte. Não está criando onda, capaz de mover átomos. Mas quando você diz eu sou próspero, e sente isso, quando você permite que gratidão suba, quando você deixa certeza preencher o peito, quando você vibra a emoção da prosperidade já manifestada, aí você não está só falando, você está comandando, você está criando, você está ordenando o universo a reorganizar matéria para refletir sua palavra, e o universo obedece. Não porque você convenceu ele, não porque você mereceu, mas porque essa é a lei. Palavra carregada de emoção e convicção cria campo vibracional que matéria precisa refletir. É física, é mecânica, é como funciona a realidade no nível mais fundamental. Consciência emite frequência. Frequência organiza energia. Energia se condensa em matéria. E matéria reflete frequência que a criou. Sempre foi assim. Sempre vai ser assim. Você só não sabia que estava participando desse processo o tempo todo. Mas agora você sabe. Agora você entende que toda palavra que você fala é comando. Toda declaração que você faz é ordem sendo enviada para campo energético. Toda vez que você abre a boca, você está literalmente criando o futuro. E a responsabilidade disso? A responsabilidade é enorme, porque agora você não pode mais falar descuidadamente, não pode mais reclamar inocentemente, não pode mais declarar escassez achando que é só desabafo, porque você sabe que palavra tem poder, que palavra comanda átomos, que palavra cria realidade. Então o que você faz? Você começa a vigiar sua boca, começa a observar o que está saindo, começa a questionar cada palavra antes de soltá-la. E quando percebe que está prestes a declarar algo que você não quer manifestar, você para, você engole a palavra velha e você escolhe palavra nova, palavra que comanda o que você realmente quer, palavra que cria futuro que você realmente deseja, palavra que organiza a matéria de forma que serve sua maior bem. E as pessoas ao redor vão estranhar, vão perceber que você mudou a forma de falar. Vão notar que você não reclama mais como antes, que você não participa mais das conversas de escassez, que você não declara mais limitação. E vão te julgar, vão te chamar de falso positivo, de alguém que está negando realidade. Mas você não está negando realidade. Você está criando realidade nova. Você está usando autoridade espiritual sobre matéria, através da ferramenta mais poderosa que você tem, sua palavra. Mas existe algo que você ainda não sabe, algo sobre o momento exato em que você precisa falar. Porque não basta falar a qualquer hora, não basta repetir afirmações mecanicamente. Existe um momento específico, momento de poder máximo, quando sua palavra tem capacidade de mover montanhas. E se você não sabe quando é esse momento, você pode estar desperdiçando sua autoridade falando na hora errada. Você está olhando para algo que precisa mudar. Pode ser conta que não fecha, pode ser corpo que não responde, pode ser porta que não abre, pode ser qualquer circunstância material que está te controlando quando deveria estar te servindo. E você sabe agora que tem autoridade. Sabe que palavra comanda. Sabe que você não é vítima. Mas existe um abismo enorme entre saber que você pode comandar e realmente abrir a boca e comandar. Porque quando você finalmente está ali, quando você finalmente está prestes a usar a autoridade espiritual pela primeira vez, tudo dentro de você grita para não fazer. Todo condicionamento acorda. Todo medo se levanta. E você se vê paralisado entre quem você sempre foi e quem você está prestes a se tornar. E nesse momento, nesse exato momento de
hesitação, tudo cede e sai. Deixa eu te contar o que acontece quando você tá nesse limiar. Você olha para a circunstância que precisa mudar e sente pequeno. Porque a circunstância parece tão sólida, tão real, tão imutável. O dinheiro que não está na conta parece fato concreto. A doença que está no corpo parece realidade física. A porta que está fechada parece barreira intransponível. E você, com sua palavra, com sua autoridade espiritual, parece ridículo diante disso tudo. Parece criança brincando de poderoso. Parece ilusão tentando mudar concreto. E você quase desiste, antes mesmo de começar. Mas aí algo sussurra, algo lá no fundo onde mora a verdade que você quase esqueceu. E esse algo diz: a circunstância só parece sólida porque você acredita que é. A matéria só parece imutável porque você foi ensinado que é. Mas na verdade, matéria é só energia dançando, átomos vibrando, em padrão específico. E padrão muda quando expostos à frequência mais forte. E você é consciência. Você é força criativa. Você é frequência mais forte que qualquer matéria. Você só precisa lembrar disso. Só precisa agir a partir disso. Só precisa abrir a boca e comandar. E você respira fundo, porque você sabe que isso vai exigir tudo de você. Vai exigir que você abandone toda a identidade de vítima que você construiu. Toda a desculpa que você usou, todo o conforto de culpar circunstâncias. Porque quando você comanda, quando você usa a autoridade, você assume responsabilidade total. Você não pode mais dizer não deu certo porque o mundo é difícil. Você só pode dizer eu comandei ou eu não comandei. E essa clareza, essa responsabilidade absoluta, isso aterroriza, mas você abre a boca mesmo assim, e pela primeira vez na vida, vocanal pede, você não suplica, você não negocia, você ordena. Você olha para a circunstância material e diz, não com esperança, mas com autoridade, não com desejo, mas com decreto. Mude, obedeça, reorganize-se, conforme minha palavra. E a sua voz sai diferente. Porque não é mais voz de quem está pedindo favor, é voz de quem está exercendo o direito, voz de quem finalmente lembrou que consciência governa matéria, voz de autoridade espiritual, sendo ativada pela primeira vez com plena consciência. E quando a palavra sai, quando o comando é emitido, você sente algo físico, como se o ar ao redor vibrasse. Como se o espaço tremesse por um segundo. E você não sabe se isso é real ou imaginação. Não sabe se realmente aconteceu algo no campo energético ou se é só sua mente querendo acreditar. Mas você sente que algo foi movido, que algo foi ativado, que algo no universo registrou seu comando e começou a trabalhar para cumpri-lo. Mas então vem o silêncio depois do comando. E nesse silêncio, você espera, você olha ao redor, esperando mudança imediata, esperando que a conta magicamente se resolva, que o corpo instantaneamente se cure, que a porta milagrosamente se abra. E não acontece, pelo menos não imediatamente. E você começa a duvidar, começa a pensar, não funcionou, era só ilusão mesmo. Eu falei e nada mudou. E você está prestes a voltar, prestes a descer da posição de autoridade e voltar para a posição de vítima. Quando algo te para, algo que você não esperava, porque você estava esperando resposta dramática, estava esperando sinal óbvio, estava esperando que o universo gritasse: sim, Senhor, já estou obedecendo. Mas não é assim que funciona. Matéria não muda instantaneamente porque ela tem densidade. Tem inércia, tem momentum na direção antiga. Então, quando você comanda a mudança, você inicia processo que leva tempo para átomos se reorganizarem, tempo para energia se redistribuir, tempo para novo padrão substituir padrão antigo. E durante esse tempo você precisa sustentar o comando. E sustentar não é repetir mecanicamente. Sustentar é manter a frequência. É continuar vibrando como autoridade mesmo quando circunstância ainda parece de vítima. É continuar falando como quem comanda, mesmo quando matéria ainda parece desobediente. É continuar ocupando posição de poder, mesmo quando evidência externa ainda mostra impotência. Porque você entendeu algo crucial.
Mudança externa sempre vem depois de mudança interna, sempre. E se você voltar internamente para a posição antiga, se você desistir da autoridade porque matéria não mudou rápido o suficiente, você cancela o comando. Você interrompe o processo. Você garante que nada mude. Mas se você sustenta, se você mantém a autoridade, mesmo sem ver resultado imediato, se você continua comandando mesmo quando parece que nada está acontecendo, aí você entra em território que poucos alcançam. Território onde fé deixa de ser esperança cega e se torna certeza, baseada em lei. Porque você não está esperando que talvez funcione. Você está sabendo que vai funcionar. Porque consciência governa a matéria. Porque palavra comanda a energia. Porque autoridade espiritual é lei, não é técnica. E lei não falha. Lei opera, sempre. Você só precisa dar tempo para a operação se completar. E enquanto você sustenta, enquanto você mantém comando ativo, coisas começam a acontecer. Pequenas coisas primeiro. Coisas que você poderia ignorar se não estivesse atento. Uma ideia surge, uma pessoa aparece, uma oportunidade se apresenta. E você poderia chamar de coincidência. Poderia achar que não tem nada a ver com seu comando. Mas não é coincidência. É o universo respondendo, é matéria começando a se reorganizar, é processo em andamento. E quando você reconhece isso, quando você vê essas pequenas mudanças como evidência de que comando está sendo obedecido, você reforça a frequência, você fortalece a autoridade, você acelera a manifestação. Mas aqui está o teste verdadeiro. Enquanto você está sustentando, enquanto pequenas mudanças estão acontecendo, mas grande mudança ainda não veio, você vai ser testado. Circunstância antiga vai tentar se reafirmar. Padrão velho vai lutar para sobreviver. E pode parecer que as coisas pioraram, que sua situação ficou mais difícil, que seu comando não só não funcionou, como atraiu mais problema, e você vai ser tentado a pensar: eu sabia, eu não deveria ter tentado usar a autoridade. Agora piorou tudo. Mas isso é ilusão. É padrão antigo em seu último suspiro. É matéria resistindo antes de ceder. É como febre que aumenta antes de quebrar. É escuridão mais densa antes do amanhecer. E se você entende isso, se você reconhece que resistência é sinal de que mudança está próxima, você não desiste. Você dobra o comando. Você intensifica a autoridade. Você olha para a pior aparente e diz: isso não me intimida. Eu sei o que está acontecendo. Você está lutando para manter padrão antigo, mas eu sou consciência, eu sou autoridade, e você é matéria. E matéria obedece consciência sempre. E quando você faz isso, quando você sustenta a autoridade através da resistência, algo quebra. Valpesentai é como se uma barreira invisível se partisse, como se resistência finalmente cedesse. E então começam a acontecer mudanças maiores. Mudanças que você não pode ignorar, mudanças que você não pode chamar de coincidência. Dinheiro aparece de forma inesperada, saúde melhora sem explicação médica, porta que estava fechada se abre sem você ter feito nada óbvio para abri-la. E você olha para tudo isso e sabe, foi meu comando, foi minha autoridade, foi minha palavra reorganizando matéria. E nesse momento de primeira vitória clara, você tem escolha. Você pode ficar maravilhado, achando que foi sorte, milagre, exceção, ou você pode reconhecer: isso é como funciona. Isso é lei operando. Isso é autoridade espiritual, fazendo o que sempre faz, quando ativada com consciência. E quando você reconhece como lei, quando você entende como funcionamento normal do universo, você deixa de ter medo de usar, porque você não está mais torcendo para que funcione. Você está sabendo que funciona. E saber muda tudo, porque agora você não precisa mais juntar coragem toda vez. Não precisa mais se convencer toda vez. Não precisa mais duvidar toda vez. Você simplesmente olha para a circunstância que precisa mudar e comanda como Quem acende luz, como quem liga a torneira, como quem usa a ferramenta que sabe que funciona. E a matéria? A matéria obedece, mais rápido, agora. Porque você não está mais emitindo o comando misturado com dúvida. Você está emitindo o comando puro. Autoridade clara, certeza absoluta. E isso é irresistível para a matéria. Ela não pode fazer outra coisa senão
obedecer. Mas existe algo que você precisa entender antes de continuar usando autoridade. Algo sobre responsabilidade. Porque agora que você sabe que pode comandar matéria, agora que você viu átomos se reorganizando em resposta à sua palavra, você também sabe que você é responsável por tudo na sua vida. Você não pode mais culpar ninguém, não pode mais dizer que o universo é injusto, não pode mais ser vítima. Porque você tem autoridade, e quem tem autoridade tem responsabilidade. E responsabilidade significa que se algo não está na sua vida como você quer, é porque você não comandou com clareza suficiente. Não comandou com convicção suficiente, não sustentou o comando por tempo suficiente. E isso é libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Libertador porque você finalmente tem poder real. Aterrorizante porque você não tem mais desculpa. E viver sem desculpa, viver com responsabilidade total, isso exige maturidade espiritual, que a maioria não tem. Exige que você cresça, que você se torne pessoa diferente, que você habite a autoridade não só quando conveniente, mas permanentemente. E quando você faz isso? Quando você finalmente se torna a pessoa que habita a autoridade espiritual o tempo todo? Quando você para de ser alguém que às vezes comanda e às vezes pede, e se torna alguém que sempre comanda. Aí matéria para de resistir. Aí o universo para de testar. Aí tudo começa a fluir com facilidade que você nunca experimentou, porque você finalmente está operando conforme design cósmico. Você finalmente está usando o poder que sempre foi seu. Você finalmente está sendo quem sempre foi criado para ser, autoridade espiritual governando matéria. Mas o que acontece quando matéria finalmente se curva completamente? Quando resistência acaba, quando você descobre que pode comandar qualquer coisa e ela obedece. Isso muda não só a sua vida, isso muda quem você é. Já alguma vez sentiste que estavas destinado a algo mais? Como se houvesse uma força dentro de ti, uma capacidade que ainda não compreendeste completamente? Não estás sozinho nesse sentimento. Muitas pessoas caminham pela vida sentindo-se como passageiros, reagindo às circunstâncias em vez de as criarem. Mas hoje quero falar sobre uma verdade poderosa que pode mudar tudo: a tua autoridade espiritual. O que é exatamente autoridade espiritual? Não se trata de controlar os outros ou de ter um poder místico para conseguir o que queres. Trata-se de reconhecer a tua centelha divina, a tua conexão com a fonte criadora do universo. É compreender que não és apenas um produto do teu ambiente, mas sim um co-criador da tua realidade. A tua mente, as tuas palavras, as tuas intenções, tudo isso são ferramentas incrivelmente poderosas. Pensa nisto. O universo não é um caos aleatório. Existe uma ordem, um fluxo, uma inteligência subjacente a tudo. E tu, como parte deste universo, tens acesso a essa mesma inteligência. Quando alinhas os teus pensamentos, emoções e ações com uma intenção clara e positiva, começas a exercer a tua autoridade espiritual. É como afinar um instrumento. Quando as cordas estão afinadas, a música flui lindamente. Quando a tua energia está alinhada, a tua vida começa a fluir em harmonia. O primeiro passo para usar esta autoridade é assumir a responsabilidade total pela tua vida. Isto pode ser difícil de aceitar, especialmente quando enfrentamos desafios que parecem estar fora do nosso controle. É mais fácil culpar o mundo, o governo, a economia ou outras pessoas pelos nossos problemas. Mas essa mentalidade de vítima retira-nos todo o poder. A verdadeira liberdade começa no momento em que dizes: eu sou o responsável. A minha vida é um reflexo das minhas escolhas, crenças e energia. Quando assumes a responsabilidade, deixas de ser um barco à deriva e tornas-te o capitão do teu navio. Podes não controlar o vento ou as ondas, mas podes ajustar as tuas velas. Podes escolher como vais responder a cada situação. A tua autoridade não está no controle das circunstâncias externas, mas no domínio do teu mundo interior. É aqui que o verdadeiro poder reside. A tua mente é o teu estúdio criativo. Os pensamentos que cultivas são os projetos da realidade que estás a construir. Se constantemente te focas na falta, no medo e na limitação,
é isso que vais manifestar. O teu subconsciente não distingue o que é real do que é imaginado. Ele simplesmente aceita as imagens e sentimentos que lhe dás e trabalha para os tornar realidade. Então, começa a vigiar os teus pensamentos. Torna-te um observador consciente da tua mente. Quando um pensamento negativo surgir, não lutes contra ele. Simplesmente reconhece-o e escolhe, conscientemente, um pensamento melhor. Um pensamento de abundância, de saúde, de amor, de sucesso. Isso não é negação, é direção. Estás a dizer ao teu universo interior para onde queres ir. Depois dos pensamentos, vêm as palavras. As palavras têm uma vibração, uma energia criadora. Já reparaste como te sentes depois de te queixares durante 10 minutos, exausto, pesado? E como te sentes depois de uma conversa inspiradora? Energizado, otimista. As tuas palavras são decretos. Quando dizes, eu sou, estás a dar uma ordem ao universo. Então, tem cuidado com o que dizes sobre ti mesmo e sobre a tua vida. Substitui, eu não consigo, por como posso. Substitui, isto é impossível por estou aberto a novas possibilidades. Substitui, eu sou um desastre por, eu estou a aprender e a crescer a cada dia. Usa as tuas palavras para construir a realidade que desejas, não para reforçar a que não queres. Estás a declarar a tua verdade, a usar a tua voz como um instrumento da tua autoridade espiritual. Mas a autoridade espiritual não serve apenas para o nosso próprio benefício. Não se trata de acumular riqueza ou poder para fins egoístas. A verdadeira autoridade espiritual está intrinsecamente ligada ao serviço e a um propósito maior. Fomos todos dotados de dons e talentos únicos, e a nossa maior alegria e realização vem de usar esses dons para contribuir para algo maior do que nós mesmos. Quando usas a tua autoridade para criar uma vida de abundância, não é apenas para ti, é para que possa ser uma fonte de generosidade para os outros. Quando cultivas a paz interior, tornas-te um oásis de calma num mundo muitas vezes turbulento. Quando desenvolves a tua sabedoria, podes guiar e inspirar aqueles que estão perdidos. O teu propósito não precisa de ser algo grandioso, como salvar o mundo. Pode ser tão simples como ser um bom pai, uma boa mãe, um amigo leal, um profissional ético. Pode ser trazer beleza ao mundo através da arte, ou trazer cura através da compaixão. O teu propósito é a expressão única da tua alma, a tua contribuição para a tapeçaria da vida. Exercer a tua autoridade espiritual é alinhar-te com esse propósito. É perguntar todos os dias: como posso servir? Como posso usar os meus dons para tornar este mundo um lugar um pouco melhor? Quando te moves com essa intenção, o universo conspira a teu favor. As portas abrem-se, as pessoas certas aparecem, os recursos fluem até ti, porque não estás mais a trabalhar apenas para ti mesmo. Estás a trabalhar como um parceiro da força criadora do universo. Claro que este caminho não é isento de desafios. Haverá dias de dúvida, de medo, de frustração. Haverá momentos em que te sentirás desconectado e impotente. É nesses momentos que a tua autoridade espiritual é mais testada e fortalecida. Nesses dias, volta ao básico. Acalma a tua mente através da meditação ou da oração. Passa tempo na natureza para te reconectares com a terra. Escreve num diário para clarear os teus pensamentos. Conversa com pessoas que te elevam. Lembra-te de quem realmente és. Um ser espiritual poderoso a ter uma experiência humana. Não te esqueças de praticar a gratidão. A gratidão é um dos catalisadores mais potentes para a mudança de realidade. Muda o teu foco do que falta para o que já tens. Quando agradeces, estás a dizer ao universo sim. Mais disto, por favor. Estás a reconhecer a abundância que já existe na tua vida, abrindo o caminho para que mais abundância flua. Aceita que tu és o arquiteto da tua vida. Tens o poder de escolher os teus pensamentos, de proferir as tuas palavras, de definir as tuas intenções e de agir de acordo com o teu propósito mais elevado. Esta é a tua autoridade espiritual. Não é algo que precisas de adquirir, é algo que precisas de reconhecer e lembrar. Imagina o que poderias criar se abraçasses plenamente este poder. Imagine a paz,
a alegria, a abundância e o propósito que poderias trazer, não só para a tua vida, mas para a vida de todos ao teu redor. Este não é um sonho distante, é o teu direito de nascença, a tua herança espiritual. Começa hoje, agora mesmo. Fecha os olhos por um momento, respira fundo, sente essa centelha divina dentro de ti. Reconhece a tua força, a tua sabedoria, o teu poder criador. E faz um compromisso contigo mesmo. A partir de hoje, vais caminhar pelo mundo, não como uma vítima, mas como um mestre. Não como um espectador, mas como o Criador. Lembra-te, o mundo não te acontece a ti, ele acontece através de ti. Assume o teu lugar, usa a tua autoridade com amor e sabedoria e observa como a tua realidade se transforma. Obrigado por me teres acompanhado nesta reflexão. Espero que estas palavras tenham ressoado contigo e te tenham inspirado a olhar para dentro e a redescobrir o poder incrível que sempre tiveste. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like e partilha com alguém que possa precisar de ouvir esta mensagem. E não te esqueças de subscrever para mais conteúdo como este. Até a próxima!